Bom, pessoal, só para encerrar aqui a nossa aula, eu abri aqui o livro do professor Luiz Marx. O nome desse livro se chama Capitalismo e Colapso Ambiental, da editora Unicamp. É um livro de uma edição 2015, já tem uma edição atualizada, mais nova, né? Mas eu peguei só para mostrar um pouco para vocês quais são os tipos de crise, né, que nós enfrentamos hoje em relação ao meio ambiente. A tese principal do professor Luiz Marx é exatamente a de que essa questão do desenvolvimento sustentável, né, de que é possível você preservar, digamos assim, o meio ambiente, mantendo as premissas do capitalismo, não se sustenta. Digamos assim, que o capitalismo ele seria totalmente contraditório, né, com a manutenção do meio ambiente, né? E aí ele fala aqui na convergência, né, de várias crises ambientais, o que na verdade nós não temos uma só crise ambiental, mas temos várias, né? Por exemplo, a primeira aqui que ele coloca, a diminuição das mantas vegetais nativas, né? Ou seja, cada vez mais se diminui, né, as vegetações nativas, né, sejam florestas, mangues, etc, né? Você tem um problema da água e do solo e da insegurança alimentar, né, claro, tipo um problema tanto de secas, né, quanto de contaminação das águas, né? E em relação ao solo, você tem tanto o problema da contaminação quanto o problema da perda da fertilidade do solo e etc. Você tem lixos, né, efluentes, intoxicação industrial, ou seja, você tem uma enorme quantidade de lixo sendo gerada hoje, né, lixo que não se degrada, digamos assim, você já tem uma crise do lixo mundial, né, e também a questão dos dejetos industriais, né. Tem a questão da intoxicação industrial e etc. Você tem a questão dos combustíveis fósseis, né, que causam poluição, né? E toda a questão do efeito estufa, do buraco na camada de ozônio, efeito estufa, etc, né? Você tem uma tendência de regredir ao carvão, que também é talvez mais poluente, né? Aí você tem a questão das mudanças climáticas, né, causada pela questão do efeito estufa e tal, o buraco na camada de ozônio, né? E aí a partir dessas mudanças climáticas você tem vários problemas que podem seguir, né? Agravamento da pressão demográfica, você tem um colapso da biodiversidade, né? Seja terrestre, tanto terrestre aqui no oitavo ponto, quanto aquática, né? Ou seja, pessoal, tudo isso está acontecendo, não é mentira, né? E por aí vai, né? E aqui na página 16, né? A gente vê o que é chamada a pirâmide global da riqueza, né? Como a riqueza ela se distribui no mundo, né? Então veja, aqui
é uma pirâmide de 2013, né? Esse gráfico foi feito em 2013, mas eu não sei se todo ano ou a cada 2 anos fazem um novo gráfico, e isso aqui só fez piorar, viu, gente? É mostrando mesmo que a quantidade de riqueza ela tende a se acumular nos estratos mais superiores da pirâmide, dessa pirâmide, né? E aí, o que é que nós podemos ver aqui? O que nós podemos ver é que, digamos assim, quase 50% aqui em 2013, né? 40% do que é produzido, digamos assim, né? Ou da riqueza, né, que existe no mundo, 40% pertence. Hoje em dia eu acho que já chegou a 50%, tá, pessoal? Não tenho certeza, mas já chegou a 0,7% da população mundial. Que se nós juntarmos esses dois estratos aqui, as duas primeiras partes da pirâmide, ou seja, daria menos de 10% da população mundial, ela tem mais de 80% da riqueza mundial, né? Então veja o tamanho da concentração da riqueza, né? Ou seja, quase aqui ele fala, veja, mais de 2/3 dos indivíduos situados na base da pirâmide da riqueza possuem 3%, ou seja, esse pessoal aqui, né, que é a maioria, possui 3% da riqueza, né? E no topo, né, esse 0,7 possui 41%, como nós vimos, né? E juntando os dois estratos, né, superiores, vai ficar com 83,3%. Isso é em 2013, viu, pessoal? Já mudou bastante para pior, né? E aí, o que é que acontece? Esse pessoal aqui, de cima, e mais alguns desses aqui, eles são os donos dos chamados conglomerados, né, de empresas multinacionais. Ou seja, são muitas empresas, né, que se fundem num grande conglomerado de empresas, como se fosse um monstro, né, de empresas. E esses conglomerados de empresa, eles detêm, digamos assim, quase toda a economia mundial. E são eles, de fato, né, que comandam o mundo que nós vivemos. Digamos assim, são esses conglomerados que mandam, né, no mundo que nós vivemos, né? São eles que elegem os políticos que nós achamos que estamos elegendo e por aí vai, né? E é para favorecer esses conglomerados que os nossos políticos trabalham, né? E não para nós, como eles deveriam. E, digamos assim, os objetivos dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados, nada mais é do que ter uma porcentagem cada vez maior de lucro, trazendo essa riqueza que está aqui embaixo, aqui para cima. E também o objetivo deles, né,
é, digamos assim, construir uma riqueza sem limites, custa o que custar, né? E aí a grande questão é onde é que fica o nosso planeta nisso tudo, né? Então, realmente é complicado, né? Quando essas empresas falam em desenvolvimento sustentável, né, crescer com sustentabilidade e tal, é um discurso que fica bonito, né, na televisão, mas que quando você olha essa estrutura aqui e você vê digamos assim, a falta de limites na perseguição dos lucros, você vê que não existe realmente dessa forma, né, mantendo esse esquema, a possibilidade de um desenvolvimento sustentável, né, que o nosso futuro, digamos assim, ele depende de uma outra visão, de uma maneira de pensar totalmente diversa, né, da forma que nós pensamos hoje. É uma maneira de pensar na qual nós não caiamos, né, nas armadilhas que, digamos assim, o mercado coloca para nós hoje, né? Só para concluir, eu vou dar um exemplo para vocês. É a questão da reciclagem do lixo, né? Então, veja, as indústrias produzem uma quantidade imensa de lixo. É mais barato fazer uma embalagem para se jogar fora do que uma embalagem durável, digamos assim. É mais fácil você jogar fora a sua embalagem do que é mais barato, né, na verdade, do que a empresa mandar recolher aquela embalagem, né, para fazer o produto novamente. Então veja só, quando o problema do lixo começa a aparecer, né, e não deixar dúvida para as pessoas que aquilo é um problema, qual que é a solução da indústria, né? É o lixo reciclável. Só que fiquem sabendo vocês que nem todo lixo é reciclável, a maior parte do lixo não é reciclável e mesmo o lixo que é reciclável, ele não é todo reciclável. E que mesmo que você construa várias usinas de processamento desse lixo, na verdade a quantidade de lixo é tão grande, né, que dificilmente essas usinas dariam conta, né? Então, esse é só um exemplo, né, das mentiras, digamos assim, que nos contam sobre a questão ambiental, né? Então é isso, pessoal. Eu não vou aqui ficar falando todas as mentiras que eles nos falam, né? Por exemplo, só vou dizer assim que a questão do desenvolvimento sustentável nesse modo de desenvolvimento que nós pensamos a partir da modernidade, digamos assim, que é cada vez baseado em fábricas, cada vez produzindo mais produtos, gerando o que se chama de riqueza, né, que é dinheiro, mas que nem sempre é uma riqueza, mas digamos cada vez mais produtos, essa quantidade enorme de consumo que se tem aí, né,
esse tipo de desenvolvimento ele não tem como ser sustentável, né? A única forma de se ter um desenvolvimento sustentável é você mudando a própria noção do que seja desenvolvimento, né? É desenvolvimento de quê? Né? Então, é você apontando a seta do desenvolvimento para uma outra direção, você entendendo que desenvolvimento é algo diferente, né, do que, digamos assim, o sistema capitalista, o mercado, né, ele tenta nos fazer acreditar. Então é isso, pessoal. Já falei demais. Obrigado e até a próxima.